Parte 8. Natagumo, a colmeia carmesim. A ordem veio não como palavras, mas como um impulso gelado que brotou da marca em sua língua, uma extensão direta da vontade de Muzan. Uma imagem clara, a montanha Natagumo. Uma tarefa clara, supervisionar a colheita. Era um lugar onde um demônio menor, habilidoso na manipulação de fios, havia estabelecido uma operação em larga escala, usando uma família de humanos transformados para caçar e criar mais demônios em massa. Uma fábrica de recrutas demoníacas. E agora, sob a nova hierarquia, era território sob a jurisdição da Lua Inferior 1. Tanjiro e Nezuko chegaram sob um céu sem lua. A floresta de Natagumo era diferente de qualquer outra. O ar estava pesado. Silencioso, cada árvore envolta em finos fios de seda quase invisíveis que brilhavam com um leve brilho sobrenatural. O cheiro era complexo e repugnante. Sangue humano fresco, terror, a podridão açucarada de dezenas de demônios fracos e recém-nascidos, e por fim, o odor agoniado e metálico de caçadores. Eles já estão aqui, Tanjiro murmurou, sua nova sensibilidade aguçada pela marca mapeando a montanha. Ele sentia as vidas se apagando, humanos frágeis sendo enredados e esmagados. E sentia outras presenas, mais firmes, mais brilhantes, cortando os fios. Caçadores. Vários. Fortes. Uma ordem de Muzan ecoou em sua mente. Assegure a operação. Elimine qualquer interferência. Nezuko olhou para ele, seus olhos de crisântemo escaneando a floresta de fios. Ela não precisava de ordens. Ela já sabia. Qualquer um que ameaçasse seu irmão, ou a missão que agora garantia sua sobrevivência no mundo demoníaco, era um alvo. Eles penetraram na floresta. A teia era espessa, tentando se fechar ao seu redor. Fios afiados como lâminas de barbear sibilavam em direção a seus pescoços. Tanjiro nem mesmo precisou levantar a mão. Ele exalou suavemente. Respiração do sangue carmesim, névoa dispersante. Uma névoa fina de energia carmesim emanou de seu corpo, e os fios que a tocavam se dissolveram em pó, seus núcleos demoníacos queimados instantaneamente. Eles caminharam através da armadilha como se ela não existisse. Os primeiros que encontraram foram os demônios pupa, humanos transformados em marionetes de carne, controlados pelos fios da aranha principal. Eles se contorciam, uivando baixinho, atacando com movimentos desengonçados. Eram patéticos. Tanjiro sentiu um eco distante de náusea, uma memória fantasma do que fora. Ele terminou seus sofrimentos com eficiência fria, um único corte limpo para cada um, suas lâminas carmesim deixando marcas fumegantes no ar. E então, ouviram os gritos. Humanos. Não apenas gritos de terror, mas de determinação. Cheiros de raiva, medo e coragem. Terceira forma, mar de arrependimento. Respiração da serpente, forma da serpente de duas cabeças. O som de lâminas cortando carníferos enchia o ar. Tanjiro seguiu os ruídos. Ele os encontrou em uma clareia. Um grupo de caçadores de demônios, seus uniformes negros rasgados e manchados de sangue, lutando desesperadamente contra uma horda de demônios aranha de nível inferior e uma criatura maior, uma dona de casa transformada com o torso de uma aranha grotesca à mãe. No centro da confusão, dois caçadores se destacavam. Um com cabelos loiros desgrenhados e uma espada serrilhada, seu rosto uma máscara de fúria impetuosa e Inozuki. O outro, um jovem de cabelos amarelos e olhos amarelos brilhantes, lutando com o estilo errático, mas surpreendentemente rápido Zenitsu. E à beira da clareia, protegendo um caçador ferido, estava uma garota com um aure de padrão xadrez e um machado, seu rosto pálido, mas determinado. Uma garota que, por um instante, fez o coração morto de Tanjiro dar uma guinada fantasma. Kanao. Não. Diferente. Ela gritou. Zenitsu. À sua esquerda. Zenitsu, aparentemente adormecido, moveu-se com um raio. Respiração do trovão, primeira forma. Trovão relampejante. 6 demônios aranha caíram decapitados. Eles estavam lutando bem. Mas estavam exaustos, envenenados, e a mãe estava recuando, tecendo uma rede mais densa, chamando mais reféns transformados. Tanjiro observou, parado na sombra de uma árvore gigante, Nezuko ao seu lado.
Ele sentiu a ordem de Muzan pulsando. Interferência. Elimine. Mas algo aconteceu. Enquanto observava Inosuke rugir e atacar cegamente, quase sendo pego por fios cortantes. Enquanto via Zenitsu vacilar de exaustão. Enquanto via a garota de cabelos roxos, Tsuyuri Kanao, o nome veio à tona de sua memória demoníaca aprimorada. Lutar com uma precisão serena mas mecânica, memórias inundaram-o. A raiva de Inosuke era familiar. O desespero protegido por bravata de Zenitsu era palpável. A frieza de Kanao lembrava-o de como Nezuko poderia ter se tornado. Eles estavam lutando para salvar pessoas. Algo que ele já fizera, em outra vida. Por um breve, perigoso momento, a escuridão dentro dele vacilou. Foi o suficiente. Finalmente. A voz saiu de cima. Da copa das árvores, uma figura desceu, verdadeiro demônio-aranha, Rui, a lua inferior 5. Pequeno, de cabelos brancos como a seda, seus olhos vazios e cruéis fixaram-se primeiro nos caçadores, e depois, com um leve interesse, nas sombras onde Tanjiro e Nezuko estavam. Eu senti uma presença superior, disse Rui, sua voz monótona. A marca de lua inferior 1. Você veio supervisionar. Fique e assista. Minha família eliminará esses intrusos. Eles são fortes, perfeitos para serem transformados em novos irmãos e irmãs. Rui levantou a mão. Os fios ao redor dos caçadores se apertaram, tornando-se uma rede de lâminas destinada a cortá-los em cubos. Tanjiro viu o terror nos olhos dos jovens caçadores. Viu a determinação se transformando em desespero. Ouviu o coração de Nezuko bater firme e inconstante ao seu lado. A ordem de Muzan queimava. A lógica demoníaca ditava que ele observasse, ou mesmo ajudasse Rui a acabar com eles rapidamente. Mas outra coisa queimava mais forte. Um desprezo profundo. Rui brincava de família. Usava laços como ferramentas de controle e dor. Era tudo o que Tanjiro detestava em sua nova existência, uma paródia vazia do que ele e Nezuko tinham, do que ele perdeu. Ele não pensou. Agiu. Quando os fios de Rui atingiram seu ápice mortal, Tanjiro se moveu. Não em direção aos caçadores, mas em direção ao centro da rede, entre os caçadores e Rui. Respiração do sangue carmesim, quarta forma. Barreira do eclipse. Ele não cortou os fios. Ele absorveu o ataque. Uma barreira circular de energia carmesim escura surgiu ao seu redor. Os fios cortantes de Rui, capazes de fatiar aço, tocaram na barreira e se dissolveram, sua energia sendo consumida pelo poder mais denso e antigo de Tanjiro. O silêncio foi repentino. A névoa de fios poeirentos se dissipou. Todos olharam para ele. Inosuke ficou de boca aberta. O quê? Outro demônio. Zenitsu, acordado de seu estupor, tremia. E ele é diferente. Ele cheira a lua de sangue. Kanao ficou em silêncio, sua lâmina levantada, seus olhos roxos analíticos examinando Tanjiro, depois Nezuko que emergiu das sombras. Ela viu as marcas demoníacas, os olhos carmesim, a aura de poder absoluto. Mas também viu algo mais, os traços remanescentes sob a monstruosidade. Rui franziu a testa, confuso. Lua inferior 1, o que você está fazendo? Esses são meus caçadores. Tanjiro finalmente falou, sua voz ecoando com a ressonância sobrenatural de sua respiração. Sua operação é desleixada. Seu controle, fraco. Você desperdiça recursos e atrai atenção indesejada. Ele virou a cabeça para olhar para Rui, seus olhos carmesim brilhando com um desdém gelado. Muzan-sama não tem uso para a ineficiência. A fúria, lenta e venenosa, preencheu os olhos vazios de Rui. Você ousa. Eu tenho uma família. Eu crio ordem. Você é apenas um novato promovido. E você, Tanjiro respondeu, sua voz caindo para um sussurro mortal, é um brincalhão que confunde controle com força. Rui rugiu. Fio cortante. Rede de execução. Ele liberou seu ataque mais poderoso, uma rede tridimensional de fios tão finos que eram invisíveis, destinados a cortar Tanjiro em milhões de pedaços. Tanjiro nem mesmo usou sua respiração desta vez. Ele olhou para Nezuko e deu um leve aceno. Nezuko pisou à frente.
Ela ergueu as mãos, palmas para frente. Chamas da lua carnívora, fornalha purificadora. Um cone de chamas roxas escuras irrompeu de suas mãos, encontrando a rede de fios. As chamas não queimaram, elas desfizeram. Cada fio, tocado pela chama, perdia seu poder demoníaco, tornando-se seda comum e queimando em cinzas inofensivas. O ataque supremo de Rui foi aniquilado antes de chegar à metade da distância. O rosto de Rui se contorceu em choque e horror. Impossível. Que tipo de chama é essa? O tipo que limpa sujeira, Tanjiro disse calmamente. Então, ele agiu. Foi tão rápido que nem mesmo os olhos de Kanao conseguiram acompanhar completamente. Um instante, ele estava parado. No próximo, ele havia fechado a distância, sua mão envolta em um brilho carmesim escuro passando pelo pescoço de Rui. Respiração do sangue carmesim, primeira forma. Corte da lua sangrenta, modificação silenciosa. Não houve explosão dramática. Rui, a lua inferior 5, simplesmente parou. Então, uma linha fina e perfeita apareceu em seu pescoço. Sua cabeça escorregou de seus ombros e desintegrou-se em cinzas antes de tocar o chão, seu corpo seguindo o mesmo destino. A morte foi tão rápida, tão antinaturalmente limpa, que foi mais aterrorizante do que qualquer explosão. O silêncio na clareira era absoluto. Os demônios aranha remanescentes, sem seu mestre, congelaram e depois começaram a se dissipar, seus vínculos quebrados. Os caçadores estavam paralisados, encarando o demônio que havia salvado suas vidas ao destruir outro demônio com um poder além de sua compreensão. Tanjiro virou-se para eles. Seus olhos carmesim passaram por cada rosto jovem e ferido. Por um momento, pareceu que algo humano lutava por trás deles. Ele viu seu próprio reflexo distorcido no olhar atônito de Inosuke, no medo de Zenitsu, na análise calma de Kanao. Ele então olhou para a garota de cabelos roxos, para Kanao. Ele se lembrou de seu rosto da casa dos cabeças de raposa. Uma garota quieta, quebrada. Como ele. Como Nezuko. A semelhança doentia era perturbadora. Ele não disse uma palavra a eles. Que poderia dizer? Ele era um demônio. Um lua inferior. Sua marca queimava, Muzan provavelmente testemunhando através dela, furioso ou intrigado por sua insubordinação. Ele olhou para Nezuko. Ela entendia. O trabalho aqui estava feito. A operação foi limpa, embora não da maneira que Muzan pretendia. Eles haviam atraído atenção demais. Sem um som, os dois irmãos se viravam e desapareceram nas profundezas da floresta, mais rápido que o olho poderia seguir, deixando para trás um grupo de caçadores confusos, feridos e aterrorizados, e uma montanha silenciosa agora vazia de sua praga demoníaca não pela lâmina de um caçador de demônios, mas pelo capricho de um demônio ainda mais perigoso. Enquanto corria, Tanjiro sentiu o peso do olhar de Muzan sobre ele. Ele havia desobedecido. Ele havia poupado caçadores. Ele matou um subordinado. As consequências seriam terríveis. Mas ao olhar para Nezuko correndo ao seu lado, ele sentiu uma paz sombria. Por um momento, naquela clareia, ele não foi um monstro. Foi um juiz. E o veredicto para Rui foi morte. Talvez essa fosse a única justiça que lhe restava. E talvez, apenas talvez, Muzan encontraria uso para um subordinado que possuía um código, mesmo que torpe. Ou talvez este fosse o começo de seu fim. A montanha Natagumo ficou para trás, sua colmeia silenciosa. E dois dos demônios mais perigosos correram em direção a um futuro ainda mais incerto, seu laço mais forte do que nunca, e sua lealdade ao Rei das Trevas agora manchada de sangue carmesim e dúvida.